Danilo Barbosa, apresentado, muito de tarde. Conta pra nós. Muito de tarde, Isa. Danilo Barbosa apresentado, né, no CT Luiz Carvalho, né, a apresentação que ocorreu ali por volta de 1h30 da tarde. Estávamos ao vivo aqui, tanto em uma live, né, da coletiva de apresentação da Bajé TV, mas também conseguimos reproduzir a entrevista no Resenha Fora da Sala. Eu vou te falar, tá, o Danilo Barbosa, né, volante de 30 anos, estava no Al-Ula, né, mas aqui no futebol brasileiro passou pelo Vasco, pelo Palmeiras, pelo Botafogo, teve passagem também pelo futebol português e francês. Danilo Barbosa, apesar de ser um volante, se demonstrou um bom atacante driblador. Porque foi questionado sobre diversas situações ali a respeito de posicionamento. Vai jogar na zaga, vai jogar como volante. Ele falou: ó, o Mister decide. Tem condições, vai jogar contra o Bragantino? O Luiz Castro decide. Então, por mais de 2, 3 vezes os repórteres, né, nós que estávamos lá tentando tirar uma resposta mais concreta em algumas coisas que a gente queria saber, se ele aceitava jogar de zagueiro e volante. Ele falou: ó, o Luiz Castro decide e tudo mais. Teve uma outra frase também que ele citou, que me chamou a atenção, que eu até usei de gancho para perguntar depois para ele, que ele admitiu a falta de competitividade na liga onde ele estava, né? Porque ele estava na segunda liga árabe, né? E ele falou: olha, vim para cá pela alta competitividade, estava com saudade, digamos assim, de jogar em uma liga competitiva e veio para cá. E isso até fez com que eu perguntasse para ele a respeito disso, né? Se isso poderia ser algum tipo de problema. Ele falou: olha, tem jogador que sente, tem jogador que não sente, mas eu me sinto pronto para retornar ao futebol brasileiro porque fiz essa opção. E a gente vai agora ouvir o que o Danilo Barbosa falou a respeito de uma ligação de memória. Porque o Danilo Barbosa, para quem não sabe, jogou nas categorias de base do Grêmio e morou no Estádio Olímpico. E ele citou um pouco dessa trajetória dele de retornar para onde ele chegou a jogar aqui nas categorias de base do Grêmio. A gente vai ouvir o que falou o Danilo Barbosa. Eu joguei aqui em 2008 até final de 2009, né? Cheguei aqui criança e foram muito boas experiências vivenciadas aqui no Olímpico. Fiz muitas amizades, encontrei alguns funcionários que aqui ainda trabalham. E eu lembro-me muito bem, assim, quando eu saí do Grêmio, eu até falei com meu irmão, não sei quando, nem como, mas eu vou voltar ao Grêmio. Isso foi em final de 2009. E a primeira coisa que ele me respondeu, falou: cara, bem que tu falou. Eu falei: pois é. E aí, voltar ao Grêmio é uma nostalgia muito boa, porque eu tenho boas memórias, tenho boas recordações. Fui aqui onde tudo começou, na questão de você querer se enxergar dentro do campo, né? E o Grêmio tem uma história linda, uma história maravilhosa. E quando eu fui há pouco tempo no Memorial, eu vi ali as histórias do Olímpico, faz parte da minha vida, entendeu? Então é uma página que fica marcada, que fica memorizada assim, com muito amor, com muito carinho. E eu tendo essa oportunidade de voltar aqui, o mínimo que eu posso fazer é retribuir com muito trabalho, com muita dedicação e junto a gente caminhar para os nossos objetivos. Tá aí, portanto, que falou Danilo Barbosa, volante que está regularizado, está no BIDS, colocou à disposição para jogar caso o Luiz Castro quiser, né? Já que ele colocou essa responsabilidade no Luiz Castro. E o Danilo Barbosa, uma outra resposta, tá? Porque essa foi a segunda que ele falou sobre retornar, que ele tinha puxado esse gancho numa resposta anterior. Falou que a maior lembrança que ele tem enquanto jogador da base aqui do Grêmio era a Avalanche, que já não existe mais, né? Desde que fomos para a arena do Grêmio. Mas ele puxou também esse gatilho de memória aí que remete, né, aos tempos antigos, né? Pode ver que ele até citou o Olímpico, né? Ele falou aqui no Olímpico, né? Então ainda tá com essa questão aí da memória afetiva do tempo que ele era jovem, né? E que trabalhou aqui nas categorias de base. É isso aí, obrigada, Fontes, pelas informações. Danilo Barbosa, agradou a vocês nessa coletiva? Driblador de repórteres, mas que tem uma identificação com o Grêmio antiga. Achei. Vai. Não, eu ia falar que tem uma resposta protocolar, né? Eu acho que ele fez o que qualquer não. outro jogador que tá chegando, tá se ambientando a Porto Alegre, faria. Ah, tu vai ser titular como volante? Depende se o Luiz Castro vai me escalar. Tu vai jogar como zagueiro? Depende se o Luiz Castro vai me escalar. Tu tá pronto pra jogar domingo? Se o Luiz Castro me escalar. Eu acho que são respostas que não é ele quem tem que colocar à prática. Ele tem que estar à disposição. E acho que o que coube ou cabe a ele na função de exercício, ele fez. Tô trabalhando, tô treinando, tô bem fisicamente, conheço a história do Grêmio, tô ambientado a Porto Alegre, porque já joguei aqui anteriormente, que cabe agora o Luiz Castro colocar pra jogo. Vai ser como zagueiro, vai ser como volante, vai depender do treinador. E acho que nesse sentido ele tá correto. Ele não quis entrar em polêmica, não quis criar crise, não quis falar do Grenal e tudo mais. Então eu acho que o Danilo Barbosa, ele fez uma entrevista que pra nós é ruim, porque não dá pra extrair muito conteúdo, mas que pra ele não pisou em nenhuma casca de banana. Ele fez o simples e agora tem que esperar domingo pra saber se vai ser titular ou reserva. Espero que seja reserva contra o Bragantino, ganhe minutagem e brigue pelo Clássico Grenal. Eu não vejo hoje, pela entrevista e por tudo que a gente conhece, o Danilo sendo titular no próximo Grenal da quinta-feira que vem. Eu acho que titular não, tá? Eu
Acho que titular não, mas eu acho que assim, obviamente o ponto mais alto da entrevista pro torcedor é a identificação dele com o clube, de ter se estado aqui na categoria de base, de ter uma lembrança que acho que para todos nós é extremamente afetiva, né, que é a da Avalanche dentro do Estádio Olímpico, que ele até comentou que ele disse que depois veio jogar aqui na Arena e que ele sentiu falta, que viu os jogos e falava assim, pô, não tem mais a Avalanche e tudo mais. Acho que pro torcedor esse é o mais importante. Mas dentro do campo, concordo com o Gar, sim, foi protocolar. Disse, olha, sim, vim jogando como zagueiro, também jogo como volante. Se ele quiser, eu quero. Vim pra cá porque eu tava com saudade da competitividade que o Campeonato Árabe não entrega. Aliás, tem uma coisa aqui que ele tentou desconversar, mas que não foi tão, assim... Não colou. O que ele tentou fazer? É uma pergunta pra ele, Qual pergunta? se ele foi pra Arábia por uma questão financeira e agora tá voltando. Ele falou assim, não, nunca fui movido por dinheiro. Ah, tudo bem, desculpa, vai vir aqui e não tem nenhum problema ser movido por dinheiro, gente. Posso te dizer? Agora tu vai vir aqui me dizer que tu jogou na segunda divisão da Arábia porque era teu sonho. Não, né? Mas... Cara, como é que tu não vai querer conhecer outro país, morar em outra cultura, totalmente diferente, jogar uma segunda divisão árabe? Poxa, tu acha que isso não é um atrativo pra ti? Sonho de Tu acha que é criança. só o financeiro que vai mover ele pra lá? E aqui não é uma crítica ao Danilo. Volto a dizer, gente, qualquer pessoa que vá pra uma oferta onde financeiramente é mais vantajosa, eu jamais, não sou ninguém pra criticar isso. Tá, mas tu acha que tudo isso que eu te citei não é o suficiente pra ele querer jogar lá? Vamos lembrar, o mesmo Grêmio, o Grêmio da Avalanche, o Grêmio da base dele, o Grêmio que ele disse que um dia voltaria, o Grêmio tinha tentado ele no meio do ano passado e ele não veio. Ele foi para a Arábia. Por quê? Porque lá os caras Porque ele pagam tava melhor. de saco cheio do futebol brasileiro. É o torcedor vaiando, é Como jogo diz, quarto, é como jogo diz Abel domingo. Braga, o futebol está doente. Não, Abel Ferreira. Abel Braga? Gabriel Ferreira. É que tu apresentou Não, um programa que e é aí- degradante. Foi mal, Não, foi não, mal. Falei do não. Abel Braga E agora, o gente. Felipe não. quer me passar esse migué que, não, é pelo dinheiro. Não, ele foi pela competitividade. E aí ele viu que, bom, não é tudo isso. Sim. A cultura é ruim. Ele foi pra conhecer, né? A língua não é tão fácil de falar. Aqui a cobrança é forte, que se não ganhar não tem o bicho. Vou voltar pro futebol brasileiro que é mais fácil. Vou voltar pro Grêmio, que é minhas raízes, minhas cores. Não pode ser assim? Cara, eu acho que teve isso agora. Mas depois dele já ter ganhado dinheiro da Arábia. De qualquer maneira, não tem nenhum tipo de problema. O Danilo é um cara extremamente profissional na carreira. Nós mostramos no Resenha Fora da Sala aqui o momento dele sem camisa, né? Chamou atenção? Uma novidade no Resenha Fora da Sala, mostrar o cara sem camisa no telão. De qualquer, Oh, de e qualquer- a primeira destaque do programa. Eu fui Qualquer. chamar o Fontes. Eu, Fontes, como é que tá aí a apresentação? Aí foi lá o cara sem camisa. Eu, Vê só, o Marco, ele sempre espera o momento certo. Aí não, vamos ver ele sem camisa. de Aí já qualquer- pediu e a gente botou na tela. de Amor, qualquer, isso é tudo mentira se tu estiver ouvindo, tá? de qualquer maneira. Não, até porque a Isa não tinha como saber que ele tá sem camisa. O Gato fica querendo puxar meu tapete. De qualquer maneira, cuidado. De qualquer maneira, eu acho que o Danilo concorda com o Gar, que ele não vai ser titular no jogo contra o Bragantino. Também não imagino que ele vai ser titular no jogo no Clássico Grenal da próxima quinta-feira. Mas o Danilo entrega ao meio-campo do Grêmio uma coisa. Vamos lá. O melhor Danilo, ou o Danilo antes da Arábia, que a gente não sabe como é que ele vai voltar da Arábia, mas o Danilo antes da Arábia entrega ao meio-campo do Grêmio uma coisa que o Noriega não entrega. E que eu Que acho é? que o Noriega na carreira nunca vai entregar. Que é intensidade física. O Danilo é mais forte nos embates, o Danilo tem melhor capacidade de recuperar a bola, Mas aí tem tem um melhor ponto. intensidade pra cobrir, pra fazer O a que- cobertura de algum O zagueiro. que é intensidade física pra ti no futebol? Não, esse é um bom debate, Eu acho, Te peguei, né? Não, Porque não, outra não, vez não. que eu falei disso, você Sim, fez a sim, sim. mesma Pra mim. pergunta pra mim. pra mim, intensidade é o jogador que consegue executar as ações que ele tem que fazer com mais velocidade, de maneira mais Constante. de maneira mais constante, mais vezes. Por exemplo, eu cito sempre um cara, Sérgio Busquets era intenso, se tu pedir pra ele fazer um tiro de 60 metros, não. Só que ele joga com pouquíssimos toques na bola, isso torna ele um cara extremamente intenso. Por quê? Porque ele dá velocidade ao jogo. Eu acho que o Danilo entrega uma intensidade, ele faz as coisas mais rápido que o Noriega no meio campo. Mas eu não sei se ele tem tanta qualidade com a bola no pé. No quesito Luiz Castro, a intensidade que o Castro quer é uma intensidade física, e aí, quando eu digo física, do embate, de evitar que o adversário infiltre na sua área e ao mesmo tempo tu consiga agredir correndo pro campo adversário, Uhum. ou é um embate físico, perdão, ou é uma intensidade sem a bola, tocando poucas vezes, como você destacou do Busquets, fazendo transições rápidas para aparecer como elemento de surpresa. Acho que depende. Eu acho que ele não vai aparecer nunca como elemento surpresa. O primeiro volante do Grêmio nunca vai ser um elemento surpresa em lugar nenhum. Ele é sempre o primeiro volante que fica próximo à zaga. Eu discordo. Ah, tu acha que o primeiro volante do Grêmio vai aparecer na área? Quando o Pérez estava aqui, ele seria uma surpresa. Ele podia errar, se ele podia entregar, se ele podia dar um carrinho de cabeça. É sempre uma surpresa. Enfim. Sim, gente. Todo mundo já viu que o Pérez foi o melhor jogador no jogo do Campeonato Argentino da Copa Argentina com o Sim, a Racing. gente viu. Melhor jogador em campo, todos nós vimos. Dá pra Mas já gente TV News, você pode Isso. conferir Nós podemos ter do que inclusive ele um se debate alimenta, maior como sobre ele isso. joga e de que roupa ele vestiu. Isso, nós podemos até ter um debate um pouco maior sobre isso.
Agora a questão é o seguinte, da pergunta do Garski. Eu acho que depende do jogo, tá? Depende do jogo. Se tu vai jogar um jogo onde, teoricamente, a tua linha vai poder ser mais avançada, onde, teoricamente, o adversário vai se retrancar mais, eu acho que faz mais sentido ter um Noriega. Por que faz mais sentido ter um Noriega? Porque o Noriega, na minha visão, em comparação com o Danilo, é um cara com uma qualidade de passe maior. Ele consegue receber, ele consegue virar de um lado para o outro, ele tem um passe longo muito bom. Eu gosto da velocidade como o Noriega... Da velocidade não, da maneira como o Noriega consegue fazer essa bola balançar de um lado para o outro. Agora, o Danilo, eu acho que se a ideia for defender num bloco bem baixinho, assim, bem próximo da própria área, o Danilo me serve mais nesse sentido. Acho que depende. São volantes, são primeiros volantes, eles fazem a mesma posição, acho que a mesma função, mas com características completamente diferentes. Eu acho que depende muito do jogo. Tá? Claro, né? Vamos lá. Se o Danilo entrar no time e começar a jogar bem todas as vezes, ele vai ter que adaptar o Danilo o outro estilo de jogo também. Mas eu gosto desse tipo de concorrência. Eu acho que o Danilo é um cara que vai agregar bastante ao Grêmio. Vai agregar bastante.